No dia 22 de janeiro de 1808, a família real portuguesa chegou ao Brasil na costa da Bahia. Desembarque com motivo real, contudo, só aconteceu no dia 24 às 5 horas da tarde, em uma grande solenidade. Aportaram em território brasileiro cerca de 14 navios com 15 mil pessoas, após uma viagem que teve início ao dia 29 de novembro do ano anterior. Depois de Salvador, a comitiva seguiu para o Rio de Janeiro no dia 8 de março, transformando a cidade em residência fixa da corte portuguesa. Com a vinda da família real, várias mudanças ocorreram na então colônia. A abertura dos portos brasileiros, a instalação do Banco do Brasil e da Casa da Moeda e a criação de um jornal, além de melhorias culturais e educacionais. Toda a corte portuguesa foi obrigada a deixar Portugal por conta da dominação de Napoleão Bonaparte na Europa. Ele queria dominar todo o continente, mas não conseguiu passar pelas forças militares e pelos navios da Inglaterra. Como medida econômica e política, Napoleão determinou o bloqueio continental, no qual todos os países da Europa estavam impedidos de negociar com a Inglaterra. Essa ordem deixou o herdeiro da coroa portuguesa, Dom João, em uma situação delicada, já que Portugal e a Inglaterra eram antigos aliados. Outra alternativa era enfrentar o exército francês e correr o risco de ser invadido. A solução encontrada com a ajuda dos ingleses foi trazer a corte portuguesa para o Brasil. E foi isso que aconteceu com uma longa viagem pelo oceano sob proteção da força naval inglesa. A família real portuguesa permaneceu no Brasil até 1821, quando em Portugal estourou uma rebelião na cidade do Porto, cujos efeitos se fizeram sentir no Brasil, gerando uma forte oposição à coroa portuguesa. D. João VI voltou a Portugal deixando seu filho, Dom Pedro, príncipe regente no Brasil. Os comerciantes portugueses queriam que o Brasil voltasse à condição de colônia para que fossem restaurados seus privilégios econômicos, só que essa intenção desagradava os habitantes brasileiros que comercializavam nos portos. No dia 9 de janeiro, Dom Pedro recebeu uma carta exigindo seu retorno a Portugal, só que Dom Pedro respondeu negativamente ao chamado de Portugal, negando sua volta e assim proclamou: "Se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico." Sua decisão marcou o dia do fico. Após esse dia, Dom Pedro tomou uma série de medidas que desagradaram a metrópole, pois já preparavam o caminho para a independência do Brasil. Convocou uma Assembleia Constituinte, obrigou as tropas de Portugal a voltar para o reino, além de determinar que nenhuma lei de Portugal seria colocada em vigor sem sua aprovação. Além disso, conclamava o povo a lutar pela sua independência. Dom Pedro viaja de Minas para São Paulo para acalmar setores da sociedade que estavam preocupados com os acontecimentos, pois poderiam causar uma desestabilização social. Durante a viagem, recebeu uma nova carta de Portugal, onde anulava a Assembleia Constituinte e exigia a volta dele para a metrópole. Essa notícia chegou quando estava em viagem de Santos para São Paulo, próximo ao Riacho do Ipiranga, onde levantou sua espada e gritou: "Independência ou morte!" Este fato ocorreu no dia 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. Em 12 de outubro, Dom Pedro foi aclamado Imperador do Brasil.